é diabético ou conhece alguém que tem diabetes, essa live é para você. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Ronald Rocha, médico oftalmologista, e hoje iremos abordar um tema super importante. Estamos no mês de novembro, um mês também dedicado ao paciente diabético e ao cuidado do homem. Então hoje falaremos sobre as alterações oculares geradas pela diabetes. Então é um tema super importante. Todos os dias atendo pacientes que têm problemas de diabetes e eles podem apresentar sintomas de diversas formas nos olhos. Então, primeiro, eu sempre gosto de trazer aqui curiosidades, eu gosto de trazer aqui informações da parte de conceito de uma forma simples. Então, o primeiro passo é a gente entender como é o mecanismo de diabetes. Então, a gente tem que entender primeiro o que é a diabetes. A diabetes é quando a gente não tem como ter o controle hormonal dos níveis de glicemia. A glicemia ela é importante para todo o nosso organismo. E existem órgãos que dependem exclusivamente da glicose para estar em atividade, como o nosso cérebro. Existem alguns órgãos, como as células da nossa retina, as células do nosso cristalino, que são dependentes dessa glicose. Então aqui iremos abordar primeiro como é que existe essa doença. O que é que acontece no paciente que tem a diabetes? Então o primeiro passo é entender como acontece para o paciente não ter esse controle. Então eu gosto de trazer aqui o conceito básico, lembrando que aqui não vamos abordar questões técnicas muito aprofundadas, porque a gente tem que falar numa linguagem mais para o nosso paciente. Então, o diabetes existem duas formas, que é a forma do tipo 1 e o tipo 2, ou a forma que consegue controlar com o uso só de comprimido, e o outro que depende do uso de uma insulina, que é um hormônio que acaba sendo usado no corpo humano. A gente produz esse hormônio, mas em algumas pessoas ele não é suficiente para ter a sua ação. Então, primeiro, qual é a ação desse hormônio insulina? É o controle dos níveis de glicemia. Ah, Dr. Ronald, e como é que acontece esse mecanismo? Primeiro, a gente tem que entender o que é essa glicose. A glicose é essa molécula de açúcar. E às vezes o paciente diabético acha que açúcar é só aquele pozinho branco que a gente coloca no café. E ele não é. O açúcar é o que a gente chama de sacarídeo, é uma molécula que contém uma quantidade de energia que é utilizada dentro das células. E existe ela como monossacarídeo, que é a glicose conhecida, ou a glicemia, que ela mede esse nível de glicose. E existe o acúmulo dessa glicose, que existe o oligosacarídeo e o polissacarídeo, que é o mais conhecido, que é o amido. Então, quando a gente come ali um pedaço de pão, um macarrão, o arroz, o feijão, quantidades de carboidrato, ali a gente tem um acúmulo de glicose. Essa glicose acumulada, ela acaba sendo digerida no nosso intestino e quebrada em partículas menores, que é a glicose. Então, quando o paciente fala, doutor, eu não como nada de açúcar, eu não como bala, eu não boto açúcar no meu café, eu não tomo refrigerante, eu não como nada que tem açúcar e os meus níveis de sangue só dá alto. Mas quando você vai ver na dieta, ele come muito pão, ele come muito macarrão, ele come cuscuz, ele come comidas que têm uns níveis de açúcar em acúmulo, chamado de amido. Ele só muda a forma de absorver. Qual é a diferença então? Por que o açúcar fino que bota no café é prejudicial e também esse amido é prejudicial? Ele acaba sendo absorvido de formas diferentes. Então, o primeiro passo é entender como esse açúcar entra no nosso corpo. Esse açúcar, ele sempre entra na forma mínima, na forma pequena. Existem umas moléculas, umas células no nosso intestino com microvelocidades que permite que o açúcar entre através dessas células e vá direto para a corrente sanguínea. E esse açúcar que vem do amido, do arroz, do feijão, do macarrão, ele primeiro tem que ser quebrado.
Mas também quando ele é quebrado, ele vem em grande quantidade. Então ele passa de vez por esse intestino, através de um transporte facilitado, que acaba aumentando os níveis de glicemia. Então, o açúcar fino, ele absorve rápido. O arroz, o macarrão, ele primeiro é digerido para depois ser absorvido, mas ele também faz aumentar os níveis de açúcar. Então, quando esse açúcar chega na corrente sanguínea, ele precisa ser adequado à distribuição. Ele vai uma parte para o fígado, ele vai uma parte para as gorduras, ele vai uma parte para os músculos. Então, essa glicose, ela é distribuída. Então, é fácil entender que existe, então, um mecanismo de distribuição para ele não ficar só no sangue. Então, a corrente sanguínea, nosso corpo todo é preenchido de sangue, ele acaba tendo que distribuir esse açúcar dentro dos tecidos. E como é que é feita essa distribuição? Através de um hormônio chamado insulina, que ele abre os portais de transporte, ele faz a comunicação para a abertura dos canais de proteínas para essa glicose que foi absorvida no intestino, que está acumulada na corrente sanguínea, entrar nas células do nosso organismo, principalmente no fígado, que é onde a gente acaba fazendo o acúmulo de estoque do nosso açúcar. E quando o paciente tem a diabetes, o que é que acontece? Uma parte deles não consegue produzir essa insulina, que é aquele que depende da insulina para poder controlar, e parte deles produz de forma insuficiente. Ele tem uma produção pelo pâncreas, mas aquela é insuficiente para poder o açúcar abaixar os níveis de acúmulo. Então a gente consegue entender que existem duas formas de tratar. E aí você pergunta assim, então se ele produz de forma insuficiente, por que ele não acaba distribuindo com esse pouco que ele produz? Existe o mecanismo de que a produção do pâncreas é insuficiente e existe o paciente que tem um nível corporal de células maior do que aquela insulina que ele produz dá conta de produzir. Então, por isso, quando o paciente já tem o pré-diabetes, que é os níveis já elevando, a gente vai ver que geralmente o paciente que tem a síndrome metabólica é um paciente que já é com sobrepeso, obeso. Então, a obesidade aumenta o número dessas células e aquela insulina que era produzida para controlar o açúcar, ela não é suficiente para colocar esse açúcar em todos os tecidos. E aí, por isso que utiliza-se comprimido para ajudar esses receptores das células a que entre mais açúcar e assim controle mais os níveis desse açúcar no sangue. E aí você fala, então, e qual é o problema? Por que ter o açúcar alto no sangue é um problema? Então, o açúcar alto no sangue, ele começa a mudar a osmolaridade, ele acaba lesionando esses vasos e quando ele lesiona, ele pode formar pequenas aberturas fazendo extravasamento ou gerando processo inflamatório fazendo oclusão. Então, só para entender que lá na frente a gente vai entender então por que existem diversas apresentações de alteração nos olhos por conta da diabetes. Então, quando esse nível de açúcar sobe, isso gera problemas no corpo inteiro. Mas hoje iremos abordar essa do olho. Então, quando é que o paciente vai ter que ter uma atenção? Quando os níveis de açúcar estão muito altos. Então, existem os critérios técnicos para o diagnóstico, a gente não vai entrar aqui nesse mérito, mas existem alguns níveis que são muito elevados que acabam prejudicando mais. Um paciente que tem o diabetes e está com nível de 160, ele não vai ter o mesmo risco de um paciente que está com os níveis de 500, 400. E às vezes isso é difícil para o paciente entender. O paciente diabético acha que ele precisa sentir algo para se preocupar. Aí o pessoal mede lá, nossa, seu açúcar está de 400. Aí ele vai ali e fala, não estou sentindo nada. Vocês estão preocupados à toa. Não, meu amigo, 400 é muito elevado. Então, existem alguns riscos, geralmente acima de 200, esses níveis oferecem mais riscos de comorbidades. A primeira delas acaba acontecendo no olho, porque se ele lesiona os vasos, o açúcar alto, quando lesiona os vasos pequenos sofrem primeiro. E lá no fundo do olho, a gente consegue perceber
e consegue examinar esses vasinhos do fundo do olho. Por isso que o olho é um marcador de gravidade do paciente que tem diabetes. Porque no exame do fundo do olho, seja por retinografia, que é a foto desse fundo do olho, seja pelo mapeamento de retina ou pela fundoscopia, a gente consegue examinar esses microvasos lá do fundo do olho. E se o fundo do olho já tem um microvaso afetado, é sinal que o microvaso do rim também está sendo afetado, dos nervos está sendo afetado, aumenta o risco de AVC, aumenta o risco de infarto, porque esses níveis elevados já estão afetando os vasos. Então, a gente tem que entender que é, sim, prejudicial os níveis de glicemia acima de 200. E como é que a gente, então, vai fazer esse acompanhamento no paciente que tem a diabetes? Existe um exame de sangue chamado hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada é um exame que veio para ajudar no acompanhamento de quem já tem o diagnóstico. Hoje ele é até utilizado também como diagnóstico através dos seus exames, mas ele veio para ter uma melhor forma de avaliar se os níveis estão controlados. Primeiro a gente tem que entender o que é que tem no nosso sangue. Trouxe aqui um simulador de um vasinho. O que acontece? No nosso sangue existem duas partes. A parte vermelha, que são as hemácias, que tem a hemoglobina e acaba levando o oxigênio dentro do sangue. E existe a parte branca, que é chamada de plasma. O plasma é que contém o líquido, as proteínas, a glicose, as células de defesa, as gorduras que transportam através do sangue. E quando eles dois estão juntos, forma o sangue propriamente dito. Quando a gente tem os níveis de glicose muito elevado, ele acaba depositando por diferença de concentração. Essa diferença do gradiente de concentração acaba que o excesso desse açúcar no sangue deposita em alguns tecidos, e um deles é a hemácia. Dentro dessa hemácia, ele começa a se ligar a essas hemoglobinas, e ali a gente entende que a hemácia, que é produzida da medula óssea, ela vive uma média de atividade dentro da circulação de 90 a 120 dias. Então ela é degenerada no baço, no fígado, mas ela tem um período de média de 90 dias dentro da circulação. E quando esses níveis estão muito elevados, acaba depositando nessa hemoglobina e nessa hemácia. Então quando a gente coleta o exame lá de sangue, o que é que ele faz? Ele vai centrifugar e separar essa parte em vermelho, que só tem hemácia, ele consegue calcular e ver a concentração de glicose nessa hemoglobina. E é o que a gente chama de hemoglobina glicada. E aí vai ter os níveis de percentual. E ali desse percentual, ele consegue gerar uma estimativa média dessa glicemia. Então existe a glicemia de jejum, que a gente coleta para saber se o organismo está conseguindo depositar nos tecidos nesse período de 10 horas, 12 horas de jejum, que quando está elevado, que também faz o diagnóstico de diabetes. E existe esse de acompanhamento, que ele acaba dosando os níveis de glicose dentro dessa hemácia e acaba identificando a média dos últimos 90 dias, dos últimos 3 meses. Então o paciente fala: doutor, minha glicemia só dá 100. Mas quando mede esse tal de hemoglobina glicada, dá uma média de 200 e 250. Então tem algum momento do dia que essa glicemia está indo para 300, 400 e ele só está às vezes medindo de manhã. Aí ele mede de manhã em jejum, está 100. Na cabeça dele, minha diabetes está controlada. E não é bem assim. Quando a gente dosa a hemoglobina glicada, ela dá uma estimativa média desses níveis de glicemia dos últimos 3 meses. E é surpreendente, quando acaba fazendo uma investigação, às vezes ele está dormindo, ele janta muito à noite, acaba dormindo com açúcar 300, 400 e passa a noite inteira com essa glicemia alta, até chegar de manhã e ela começa a controlar. E é assim que os pacientes às vezes falam: nossa, eu tenho muita dificuldade de controlar meu açúcar, porque eu já estou com sensibilidade reduzida no meu pé, já tive uma ferida que demorou de cicatrizar. E aí, quando você faz a dosagem de manhã, está controlada. Quando você faz a dosagem da hemoglobina glicada, está alta. Então, o paciente tem que estar acompanhando através desse exame de sangue chamado hemoglobina glicada.
Então é importante o paciente diabético ter consciência de que o endocrinologista tem que estar acompanhando para fazer o ajuste de dose de medicação, ajuste das mudanças de hábitos de vida, porque também você também tem que consumir essa glicose, tem que fazer atividade física, tem que diminuir essa absorção, diminuir o consumo de comidas ricas em carboidratos. Não é só o remédio que vai fazer essa mudança, mas tem que ter esse acompanhamento. Então, esse acompanhamento do sangue, através da hemoglobina glicada, é importante. E para a gente, oftalmologista, é um dos exames mais importantes, porque a gente sabe que a evolução das alterações oculares geradas pela diabetes é quando o paciente está com a hiperglicemia ou a diabetes descompensada. Tenho pacientes que estão com diabetes há 20 anos e nunca teve um problema no olho. Mas quando a gente vai ver, ele também é bem rigoroso com esse controle da açúcar, ele consegue fazer a dieta adequada, consegue usar o remédio certinho, ele consegue ter o controle dessa glicemia. Então, se ele tiver a doença diabetes, mas consegue controlar, ele nunca vai ter as complicações. Mas aquele paciente que tem a doença diabetes, uma hora está 100, uma hora está 200, uma hora está 300, esse fim de semana vou extravasar, vai para 400. Essa oscilação da glicemia é que oferece risco de danificar os vasos. É o paciente que aumenta o risco de ter uma amputação do pé, é o paciente que aumenta o risco de um infarto, de um AVC, é o paciente que aumenta o risco de ter um sangramento no olho. Então aqui a gente agora vai, depois de entender o mecanismo de controle e o que acontece no paciente diabético, entender como esse açúcar alto afeta os nossos olhos. Agora a gente vai começar a falar um pouco da oftalmologia. Eu sempre gosto de trazer um pouco do conceito, tento sempre trazer de uma forma, de uma abordagem mais simples para o paciente entender, mas tem que entender o que é que acontece agora desse açúcar alto quando está no nosso olho. A primeira alteração é a mudança do grau. Tem paciente que vem, doutor, do nada minha visão está embaçada. Algumas vezes eu já fiz o diagnóstico de diabetes através dessa alteração. O paciente de 40, 45 anos, que geralmente não muda mais o grau, sempre teve o grau 0, começa a dirigir e tem dificuldade. Começa a dirigir, tem dificuldade. Começa a estudar a visão, está embaçado. Ele fala, doutor, minha vista mudou. Eu enxergava super bem e agora não estou enxergando mais. Aí aquele paciente que tinha o grau 0, quando a gente vai avaliar, está com 2 graus de miopia. O que é que aconteceu nesse paciente que com 40 anos saiu de 0, em 6 meses foi para 2 graus de miopia? É essa alteração gerada pela diabetes. Quando os níveis do açúcar começam a aumentar, ele começa a depositar no cristalino. O nosso cristalino e a nossa córnea, que é essa aqui, ó, nossas lentes naturais, quem já acompanha nosso trabalho sabe que a gente sempre traz aqui essas informações. Existe a córnea, que é transparente, e lá atrás da pupila, o cristalino. Eles não têm vasos, mas eles dependem da glicose para ter essa energia. Então, quando a gente entende esse mecanismo, a gente muda. Deixa eu trazer aqui uma imagem importante. A gente começa a entender como é a nutrição desse cristalino. Esse açúcar ele vem através do humor aquoso, mas quando está em níveis elevados, ele deposita nesse cristalino e que ele começa a aumentar de tamanho. Então, o paciente que tem o açúcar alto, ele começa a ter esse aumento do cristalino. Aqui tem uma imagem mostrando que a lente natural ela começa a inchar ou gerar um acúmulo mais de edema ou inchaço. E esse inchaço muda o grau do paciente, geralmente mudando para um grau de miopia. E aí o paciente, por isso fala assim, doutor, meu açúcar estava alto e não passaram o meu óculos. Justamente, o açúcar, paciente que tem cristalino e o açúcar está alto, está lá com a glicada de 12, média de 300. A gente sabe quando esse paciente começar a compensar essa glicemia, esse grau ele vai diminuir. Mas também não de um dia para o outro. Aí o paciente fala, nossa, então amanhã, se eu tiver controlado, eu posso vir fazer? Não. Por quê? Como é a mudança de densidade, demora às vezes meses para mudar.
A gente dá uma média de 2 a 3 meses para controlar o açúcar e reavaliar esse paciente. Então, a primeira alteração, e uma das mais comuns do paciente que tem diabetes descompensada, é a mudança do grau. E às vezes muda 1, 2 graus. Tem paciente que vem, o grau era 0,50, com 6 meses vai para 2. Controla o açúcar, volta para 0,50. Então, essa mudança de grau é uma das alterações dos óleos geradas pela hiperglicemia, que é o açúcar alto. E às vezes o paciente não sabe ainda que tem diabetes, como já aconteceu com alguns pacientes meus, que ele vai para a consulta achando que está precisando de óculos, quando a gente identifica a mudança do grau, fala, ó, uma das suspeitas disso ter acontecido é o açúcar estar alto. Quando a gente pede o exame, está lá, diagnóstico de diabetes feito através dos olhos. Então, é importante o paciente que tem diabetes saber que o açúcar alto pode mudar o grau, tá? Outra alteração gerada pelo açúcar alto é a catarata. Então, a gente sabe que essa oscilação, essa mudança do metabolismo, da oxidação gerada pelo acúmulo de glicose dentro dessa lente natural, que é o cristalino, pode acelerar o processo de catarata. Então, uma das formas de baixar a visão, mas de forma reversível, é a catarata. A gente sabe que existem várias alterações geradas pela glicemia alta, pela diabetes, e existem as causas que geram a alteração reversível e existem as formas que geram alterações irreversíveis. Então, a gente vai primeiro trazer aqui as formas reversíveis. E uma das principais delas é a catarata. Então, a catarata, tem paciente que às vezes tem 40, 45 anos e ele não vai ter a catarata por conta da idade, mas ele começa a apresentar uma turvação visual e quando a gente examina o paciente, identifica que ele já tem a opacidade do cristalino, dessa lente natural, que não é comum com 40, 50 anos apresentar, mas por conta do açúcar alto, ele acaba antecipando essa catarata. E aí, quando isso acaba afetando a visão, diminuindo a qualidade da visão dele, é indicado o tratamento para reverter esse quadro. Então, o paciente que tem catarata, mesmo jovem, por conta da diabetes, tem que ser feito tratamento cirúrgico. Ele tem que tratar essa catarata. E às vezes o paciente acha que só idoso tem catarata. Não, o paciente jovem pode sim ter catarata. E uma das causas é a diabetes. Então a gente tem que entender que uma das alterações geradas pela diabetes é a catarata. Outra alteração do olho gerado pelo açúcar alto é a retinopatia diabética. A retinopatia diabética é a doença do fundo do olho causada pelo açúcar alto. A retina, que é essa parte lá do fundo do olho, ela é responsável por transformar o estímulo luminoso em impulso elétrico, que através do nervo óptico leva essa informação lá para o cérebro e é assim que a gente enxerga. Existe um mecanismo que acaba tendo o olho como uma câmera, a retina como esse filme de captação, o nervo como os cabos e o cérebro como processador. É esse sistema integrado que gera a nossa visão. Se der um problema no processador, um AVC, ele para de enxergar. Se der um problema no nervo, que é o que conduz, se cortar os cabos, ele para de enxergar. Se danificar essa captura que é gerada na retina, ele para de enxergar. E a retinopatia diabética é quando tem esse açúcar alto danificando os vasos do fundo do olho. E ele pode apresentar de várias formas. Como a gente estava lembrando aqui, ó, o nosso sangue tem a parte vermelha e a parte branca. Quando o vaso lesiona e sai mais a parte vermelha, é o que a gente chama de hemorragia. É o sangramento no fundo do olho. Quando dentro da retina sai mais a parte do plasma, a parte branca, é o que chama de edema macular. Só que às vezes ele começa nos microvasos, como a gente falou, o açúcar alto começa danificando os vasos primeiros pequenos, para depois sofrer nos vasos maiores. Então, vou trazer aqui alguns exemplos. Aqui já é uma retinopatia diabética, gerando extravasamento tanto da parte vermelha
quanto da parte branca, que é a retinopatia diabética. Ela pode apresentar diversas formas. Existe a forma não proliferativa leve, moderada, severa, a forma proliferativa, existe o edema macular, a área de isquemia. Então a gente vai entrar aqui não tanto em detalhes técnicos, mas a gente vai falar das principais que gera a turvação visual, que é o sintoma da retinopatia diabética. Então, quando o paciente tem um embaçamento e a gente, no fundo do olho, identifica que tem retinopatia diabética, a gente tem que investigar se é por conta de um inchaço, se saiu mais a parte branca e está extravasando dentro da retina, gerando esse edema, ou se está tendo alguma oclusão, gerando uma isquemia. E por que isso é importante? Porque o que perdeu por isquemia e gera atrofia não recupera. É a forma de turvação visual ou baixa de visão de forma irreversível gerada pela retinopatia diabética. Mas se for um quadro de inchaço na retina, que é o chamado de edema macular, é uma das formas reversíveis. Então, é extremamente importante o paciente que tem queixa visual, é diabético, fazer o exame do fundo do olho. E se no fundo do olho identificar algum sinal, tem que ser feito exames detalhados desse fundo do olho, exames específicos para essa investigação. E um desses exames é o OCT, que é a tomografia de coerência óptica. Esse exame ele consegue ver em detalhes as camadas da retina na região central. E o paciente lá ele vai mostrar, aqui é o normal, como deveria estar, as camadas bem irregulares, mas ele pode ter um inchaço nessa retina, um acúmulo de líquido, que é o que a gente chama de edema, quando sai mais a parte branca dentro da retina. Esse plasma ele começa a extravasar e sai proteína, gordura, líquido e deposita nesse tecido. Só que quando ali ele está dentro da retina, é como se estivesse gerando um curto-circuito. Esse curto-circuito acaba danificando temporariamente aquelas conexões. E o paciente fica com a visão bem embaçada. Mas hoje já tem mecanismos de diminuir esse líquido na retina. Ou você vai avaliar se está tendo algum ponto de vazamento, fazer um laser focal, ou você vai fazer uma medicação dentro do olho, porque não existe nem colírio e nem remédio de boca que faça esse edema diminuir. É feito o uso de uma medicação intraocular. É uma pequena injeçãozinha que faz no olho, jogando o remédio dentro do olho, para lá dentro ele agir, diminuindo, enxugando, tirando esse líquido da retina. Quando você tem essa diminuição do líquido, as conexões retornam e a visão começa a voltar. E é a forma reversível da retinopatia. Então o paciente acaba tendo uma melhora importantíssima da visão quando ele começa a diminuir esse edema. Pense como se fosse um controle remoto que acaba molhando. Enquanto ele está molhado, nenhum botão funciona. Aí você bota no ventilador, bota para secar, deixa no sol 2 dias. Ele seca todo. Quando você volta, o controle voltou a ter as conexões. É nessa forma de entender. Quando a retina tira todo o líquido, ela percebe que já volta as conexões e a visão retorna. Fala assim, doutor, minha avó teve esse problema, fez um bocado de injeção e não voltou nada. Possivelmente, uma gravidade mais elevada gerou, além do edema, isquemia. Gerou cicatriz, porque se demorar muito também aquelas conexões danificam. Então, não é todo mundo que vai ter o mesmo resultado esperado. Por isso que o quanto antes você identificar e tratar, melhor vai ser o prognóstico visual, mais o paciente vai ter chance de voltar a enxergar. Então a gente tem vários casos, eu acompanho muitos pacientes, eu sou especialista de retina, eu trato pacientes com retinopatia diabética e quando identificado de forma mais rápida, precoce, o resultado visual é muito melhor. Então uma das formas de baixar a visão ou de gerar alteração no olho por conta da diabetes é o edema macular. É esse problema gerado com o acúmulo de líquido na retina que também tem como tratar. Então, o edema macular é uma das formas de turvar a visão. Qual é a outra forma de turvar a visão? A isquemia. Quando o paciente tem como tivesse um pequeno trombo, uma isquemia na arterinha e ele deixa de gerar a oxigenação naquela retina. Essa alteração ela é irreversível. Infelizmente, o paciente que tem isquemia na retina, aquela área que perdeu não tem como recuperar. Mas, pelo menos, é uma forma menos comum de apresentação das alterações do fundo do olho.
Uma das mais comuns é a hemorragia. Existem várias formas de hemorragia: hemorragia pré-retiniana, hemorragia vítrea, hemorragia intrarretiniana, hemorragia subretiniana. Então a gente não vai entrar tanto em detalhes técnicos, mas qual a principal que baixa a visão de vez? O paciente fala: doutor, eu estava assistindo televisão, do nada minha visão apagou. Geralmente é quando já pega um vaso maior e acaba sangrando dentro do olho. É o que a gente chama de hemorragia vítrea. E essa hemorragia, ela é reversível ou ela é irreversível? Essa, geralmente, ela é reversível, mas ela não é nem com remédio no olho e nem com laser. Geralmente, ela é revertida com uma cirurgia da retina. É uma chamada de vitrectomia. É uma cirurgia que entra ali para fazer a aspiração e a limpeza desse sangue do olho. Então, de forma muito mais simples para entender, é como se estivesse fazendo uma limpeza dentro do olho. Então, a vitrectomia, ela veio para tratar a hemorragia vítrea e descolamentos de retina. Foi o que revolucionou o tratamento desses pacientes, porque além de fazer toda essa retirada de sangue, na parte intraocular, consegue fazer o laser e cauterizar esses vasos, prevenir que tenha novo sangramento. Então, essa cirurgia é utilizada para reverter. E, mais uma vez, quando identificada de forma precoce, ela consegue reverter e consegue devolver a visão do paciente de uma forma com uma chance maior. Se o paciente fica ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, descola a retina, ali ele pode acabar evoluindo com uma piora e nem sempre consegue reverter quando tratado de forma inicial. Então, uma das formas de baixar a visão de vez é essa hemorragia no paciente diabético. Geralmente, é no paciente que já tem retinopatia há muito tempo. Então, ela não é assim: meu olho é normal, no outro dia sangra. Por isso que é importante o acompanhamento de pacientes que têm diabetes, ter o acompanhamento de rotina, mesmo sem sentir nada, com o médico oftalmologista. Então, é de extrema importância o exame do fundo do olho ser feito nesses pacientes que têm a glicemia elevada ou que trata para diabetes, porque às vezes a gente identifica de forma bem precoce antes de gerar essa hemorragia. Só que o que a gente vê? O paciente espera sentir alguma coisa para buscar o médico especialista. E aí, quando ele demora para encontrar essa avaliação, já chega nessa forma muito grave. Para você ter uma noção, não é de um mês para o outro que isso acontece. Tem paciente que demora 2, 3 anos evoluindo, começa a retinopatia leve, depois vira moderada, depois vira severa. Ali já tem 2 anos de doença, mas ele não tem sintomas. Mas ele poderia ser identificado fazendo uma avaliação de rotina. E aí, quando a gente identifica, a gente faz um tratamento com laser e previne esse sangramento maior. Mas os pacientes que não conseguem fazer esse tratamento acabam tendo essa hemorragia. E aí vai direto para uma cirurgia. É uma cirurgia delicada, mas é uma que oferece a chance dele voltar a enxergar. Então é importante saber dessa forma de baixar a visão. E qual é a forma, uma das mais graves no paciente que tem diabetes? É o descolamento de retina tracional. Geralmente ele começa fazendo os neovasos, as proliferações, e aí quando não trata, ela traciona e tira essa retina do lugar. E existem as formas que ainda tem chance de tentar melhorar fazendo uma cirurgia, e existem aquelas formas já irreversíveis. Então o paciente nessa forma é muito delicado de tratar. É muito delicado. Então, o que é que a gente hoje, como médico oftalmologista, preza? Que esse paciente nem chegue nesse estágio. Como é que faz para não chegar nesse estágio? Controlando a glicemia, acompanhando de forma rotineira do fundo do olho. Tem paciente que tem diabetes há mais de 5 anos e não sabia que precisava ir no oftalmologista. Ele acha que precisa baixar a visão, sentir alguma mancha no olho para poder buscar. Então, se você que conhece o paciente que tem diabetes, você que tem algum familiar que tem diabetes, oriente ele a fazer uma avaliação oftalmológica, mesmo se não tiver sintoma visual. Porque a gente consegue, às vezes, identificar esse paciente no estágio mais leve, ou, às vezes, numa forma antes de avançar e tratar. Esse aqui é um paciente tratado com laser. Esse paciente que poderia ter o risco de perder a visão por conta de hemorragia ou descolamento, ele já tem 5 anos tratando e continua com a visão boa até hoje. Por quê? Porque ele conseguiu identificar de forma precoce e fazer o tratamento para prevenir a visão.
Então, o paciente que tem diabético tem que ter a consciência da importância do controle rigoroso da glicemia, precisa entender que existem alterações tanto no olho como em vários órgãos do nosso corpo, mas que no olho pode apresentar de diversas formas. Então, por isso que é importante trazer aqui esse conhecimento, trazer aqui, mostrar que o açúcar ele precisa ser controlado. Porque o problema não é ser diabético. O problema não é ser diabético. O problema é não conseguir controlar a glicemia. Porque tem paciente que tem diabetes, doença, ou seja, ele não tem a capacidade de produzir insulina, ou ele produz de forma insuficiente, e ele nunca vai ter essas complicações. Por quê? Porque ele consegue controlar a doença. Existem doenças crônicas como hipertensão, diabetes, glaucoma, que são controladas. Elas não acabam avançando. Então, o paciente que tem diabetes, ele consegue controlar através do remédio, dieta, atividade física, esses níveis, quando estão controlados, ele não gera as complicações. Pode ver, o paciente que já amputou uma perna, já teve um AVC, já teve um infarto, teve hemorragia no olho, em algum momento ele teve a diabetes descompensada. Em algum momento estava lá 200, 300, 400. E eu vejo de comportamento diabético que às vezes ele é muito imediatista. Ele está lá, mede, meu Deus, está 400 seu açúcar. Ele, não estou sentindo nada, vocês estão preocupados à toa. Só que hoje a medicina é preventiva. A gente sabe que isso no longo prazo vai danificar os pequenos vasos. Esses pequenos vasos vão evoluir afetando os vasos maiores. Ele começa já, quando tem alteração no fundo do olho, oferece que já está afetando os rins. É um paciente que já começa a falhar a função desses rins, precisar de uma diálise. Imagina que um paciente que tem diabético precisar para manter-se vivo, fazer diálise 3 vezes na semana. E às vezes com o exame do fundo do olho, identificando de forma precoce, consegue prevenir, controlar e evitar uma diálise. Então, quando a gente vê um paciente que está com os níveis elevados, é por isso que a gente se preocupa. Quando o paciente fala assim, eu não estou sentindo nada, mas aquela glicemia de 400, depois de 1, 2, 3 anos, vai afetar os vasos de todo o corpo, inclusive o do fundo do olho. Então, para você que está com paciente diabético próximo, familiares, em casa, tenham atenção com eles. Porque às vezes eles não têm esse conhecimento que você está tendo acesso aqui agora. Então, essa informação é importante para prevenir a visão, para prevenir as complicações. Esse mês de novembro veio também para aumentar essa dimensão de conhecimento. Existe na minha cidade, lá de Itabuna, o Mutirão do Diabético, que é encabeçado por um oftalmologista muito competente, o Dr. Rafael, e ele faz esse trabalho de forma muito bem feita, que é divulgar essas informações. No mutirão é feita a avaliação com o oftalmologista, a avaliação do fundo do olho, a avaliação com o vascular. É tão importante essas informações porque acaba, no longo prazo, prevenindo a visão, a cegueira de alguém, a amputação da perna de alguém, a diálise de alguém, porque ele começa a entender que aquele açúcar de 400 que hoje não está sentindo nada, se ele não cuidar, vai gerar uma complicação mais grave. Então, você que tem um familiar diabético, manda, essa live vai ficar salva, manda para ele, que a gente tem que entender que esse açúcar do sangue, ele tem que ser melhor controlado. É a forma que a gente tem de evitar. E se acontecer, então a gente tem que, se acontecer, a gente tem que avaliar. Se for catarata, é reversível. Se for retinopatia diabética, tem que avaliar a forma. Então a avaliação com o médico especialista é de extrema importância para esse acompanhamento. Então vamos aqui trazer mais curiosidades. E aí, pessoal, o que tem achado da live? Live de extrema importância. Então, eu vou trazer aqui a catarata. A catarata, que é uma das principais formas de antecipação por conta da diabetes. Tem pacientes meus que têm 20, 30, 40 anos, por conta da diabetes, acabou gerando a catarata. Então, não é só idoso que tem catarata. Então, vamos ver aqui se tem dúvidas. Fico feliz aqui pela presença de todos. Estou vendo aqui amigos, familiares, pacientes queridos. Lembrar que aqui, nas estruturas de onde eu atendo, tem todo equipamento preparado para fazer essa avaliação. Você que é diabético, na cidade de Feira de Santana, no Hospital de Olhos Clínicos, tem todos os equipamentos para avaliação oftalmológica e cirurgia. Você que é paciente de Coité e região, lá estamos com todos os aparelhos preparados para fazer essa avaliação. Tomografia, retinografia, mapeamento de retina, exames de córnea, ultrassom. Então temos todo o equipamento. Lá você que é de Tucano e região, você que tem uma avaliação, um paciente que tem diabetes ou familiar que tem diabetes,
encaminhe ele para fazer essa avaliação. Lá também tem tomografia, tem retinografia, tem mapeamento. Faça a avaliação para identificar de forma precoce as alterações, tá? Então aqui, boa noite, pessoal aqui presente. Seu Carlos, olha só, Carlos da Tecnolens, amigos queridos, amiga da Intensive, Alcione, Graziele, seu Márcio, como sempre fazendo grande prestação de serviço, agradeço, obrigado pela confiança. Perguntas, pessoal, aqui temos esse espaço aberto para você que tem curiosidade, tem dúvidas, manda esse link para seus familiares, essa live vai ficar salva para você encaminhar essas informações. Essa live depois a gente vai fazer uma nova em novembro ainda sobre os tratamentos. Hoje a gente está entendendo o que é que pode acontecer nos nossos olhos por conta da diabetes. O açúcar alto, ele acaba gerando inúmeras alterações em todo o corpo. E no olho, ele acaba alterando a sensibilidade da córnea, ele acaba alterando a catarata, ele acaba alterando o nervo. O paciente que pode ter, é mais difícil acontecer, mas ele pode ter uma neuropatia óptica diabética, e essa é uma das formas irreversíveis, geralmente quando está com açúcar muito elevado, existe a retinopatia diabética. Vamos lá, Railda. Tenho sentido esses dias muita dor nos olhos e coceira e ardência. Railda, você precisa fazer uma avaliação oftalmológica, e isso pode ser algo na córnea. Doutora Célia, obrigado pela confiança, está aqui, excelente profissional. Rose, olá Rose, tudo bem? Saiba que é muito importante mesmo. Vamos lá, Ione. Seu Adilson. Adilson aqui, ó. Seu Adilson Gomes, meu paciente querido. Esse paciente, eu acompanho ele desde 2020. Ele aqui é um exemplo, ó. Ele tá com o olho 20, ele teve uma gravidade no olho, mas seu Adilson hoje ele enxerga 100%. E ele é exemplo aqui, ó, ele falando, ó, problemas de retina que ele teve grave, sou diabético. Hoje ele faz, olha ele comentando aqui, ó, hoje ele faz diálise e ele tem a visão de um olho que a gente acompanha desde 2020, que a gente conseguiu prevenir a cegueira dele com o laser. Seu Adilson, fico feliz de você estar aqui, presente, acompanhando. Você conhece nossa história, nossa trajetória. É um paciente que eu acompanho desde 2020. Olha que legal. Paciente querido, seu Adilson Gomes. Deus abençoe, viu, seu Adilson? Fico feliz de estar aqui. Você é um exemplo. Você teve lá toda aquela dificuldade e a gente conseguiu salvar sua visão. Ele teve em junho comigo e a gente viu que ele está mantendo a visão boa já há 5 anos, mesmo fazendo diálise, mesmo tendo essa diabetes grave. Marisa, feliz. Marisa operou comigo, catarata já no segundo olho, está em recuperação. Dilma também aqui presente. Feliz vocês aqui, viu? Dilma também operou catarata comigo. Rose, após cirurgia de catarata. Agradeço a presença de amigos. Agradeço então a presença. Lembrar que eu faço atendimento na cidade de Tucano, faço atendimento na cidade de Conceição do Coité, faço atendimento em Feira de Santana no Hospital de Olhos Clínicos. Fico feliz pela presença de vocês aqui. A gente tenta trazer essas informações claras, de forma mais simples, para que a população, os pacientes entendam a importância do nosso trabalho. A gente não está lá só para fazer óculos, a gente não está lá só para operar, a gente está para prevenir e transformar a vida dessas pessoas através dos olhos. Tem paciente que a gente acompanha, eu prefiro atender o paciente, que a gente consegue controlar o açúcar e que evita qualquer tipo de alteração como essa. É esse tipo de trabalho que a gente faz, que é para fazer a prevenção da visão. Então, se você tem diabetes, conhece alguém que tem diabetes, organiza a consulta dele, porque ele precisa passar por um especialista que faça essa avaliação completa. Aqui é o seu Robson. Olá, seu Robson. Robson também, só que o Robson já não foi por diabetes. Olha lá, ele falando aqui, ó, teve oclusão, trata com a gente. Robson também acompanha desde 2020, operei de catarata. Robson é engraçado, que ele tinha uma alta miopia e hoje ele enxerga tudo sem óculos, está feliz da vida. Feliz de ver você aqui, seu Robson. Deus te abençoe, viu? A gente vai ainda se ver na revisão esse mês. Aqui. Maíra, recente, agradeço, gratidão. Mari, agradeço. Deus abençoe. Então fico feliz, tomar um cafezinho aqui agora que acabei falando bastante, né? Então, tenha uma boa noite. Essa live vai ficar salva. Mande para o seu familiar.
A gente ainda vai preparar uma outra live falando sobre a diabetes, já tentando falar sobre os tipos de tratamento que existem. Eu já acabei não entrando tanto em detalhes de laser, de injeção, de cirurgias, mas a gente tem que entender primeiro o que é que o paciente pode ter de alteração. Então, eu acho que a gente conseguiu trazer essas informações aqui e vai ficar essa live salva, tá bom? Deus abençoe a todos. Encaminhe esse link para você que conhece alguém que tem diabetes, precisa dessa informação, e essa informação vai ficar salva para vocês depois encaminharem, tá bom? Deus abençoe vocês. Ótima noite de domingo.